Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nossa devocional bíblica de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no Facebook. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua vida, pela bênção, Pai, do dia 24 de março, essa quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Obrigado a Deus, porque estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, para a morte e ressurreição. Senhor, continue conosco. Nos ajude a viver essa caminhada na Tua santa e preciosa presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, vocês que estão ao vivo, vocês que vão estar assistindo depois pelo YouTube. O Senhor te abençoe rica e abundantemente, como a Renata Roque, a Leia e o Alcide, Luciana Salarini, Maria Regina e Carlos, Ana Beatriz e Gilmar, Nancy de Oliveira. Sejam bem-vindos, Roger e Marina. Olha que beleza, hein? Glória a Deus, Josiane, Nancy, Tereza Pereira, Lúcia Polar, Márcia Valéria, Denise Vieira, paz do Senhor, Reinaldo Pereira, Zé Mauro, Lúcia Polar, o Reinaldo, a Sandra, Roger, Marina, tudo lá de Ji-Paraná, Rondônia, uma alegria. Deus abençoe vocês ricamente. Glória a Deus. Herodia e Davi, Deus te abençoe. Lá no campus do Goitacazes, muito bom estar com vocês aqui presente, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção estarmos juntos esta manhã no Evangelho do dia. É uma alegria, louvado seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, Paulo César Muniz Hermes, Sandra Carvalho, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos. Amém? Muito bom, vamos então ao Evangelho de hoje, que é Lucas 11, 14 a 23. Hoje é quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Quinta-feira da terceira semana da Quaresma. E a palavra de Deus hoje é Lucas 11, 14 ao 23, irmã Francine, Giordani. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ver? Lucas 11, 14 ao 23, reverendo Nadir Carvalho, Cristiano, meu amigo. Vamos ler a palavra do Evangelho do dia. Nós seguimos o lecionário da Igreja Cristã. Lecionário que foi preparado nos anos 60 por 600 biblistas de várias igrejas cristãs. Não é? Então, uma alegria a gente poder ter esse lecionário comum. Diz assim a palavra: certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. O demônio era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam um sinal do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes:
todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém que é mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado a Deus pela tua graça, pela tua presença, pela tua paz. Nós recebemos, ó Deus, o teu evangelho nesta manhã e queremos, ó Deus, viver segundo a orientação da tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, se vocês perceberem, na primeira leitura de hoje, que é Jeremias 7, 23 a 28, Deus fala pela boca de Jeremias que o povo era um povo rebelde. Que o povo, ao invés de andar para frente, andava para trás. Eu até devo ter pregado isso uns 2 ou 3 domingos atrás, né? Esse texto de Jeremias. Que o Senhor enviou os profetas, mas eles com coração duro rejeitaram. E aí Deus fala assim por Jeremias: ao invés de vocês andarem para frente, vocês estão andando para trás. Porque vocês não recebem a palavra, vocês não aceitam a disciplina, vocês não recebem os meus mensageiros. E aí, amados irmãos e irmãs, no Salmo 95, o salmista diz: olha, se vocês derem ouvido e não forem rebelde, como foi o povo lá em Meribá e Massá, quando se rebelaram contra Deus, não é? Vocês vão ser abençoados. O salmista diz: não endureçam o coração como endureceram em Massá e Meribá. Não é? E agora o evangelho de hoje, que é Lucas 11, 14 a 23, Jesus está fazendo obra de libertação. Amado, é muito interessante. O Senhor saía ensinando, curando e libertando. Então você sempre vai encontrar Jesus fazendo obra de libertação, Jesus fazendo obra de cura divina. E aquelas pessoas com o coração endurecidos, ao invés de andar para frente, estavam andando para trás. Eles começam a ver a ação de Jesus e, para tentar desmerecer Jesus, para tentar destruir a obra que Deus estava fazendo em Jesus, isso por puro ciúme, eles dizem que o que Jesus está fazendo é expulsar demônio pelo poder de Beelzebu. Ou seja, ao invés de andar para frente,
estavam andando para trás. Ao invés de aceitar a obra de Deus, estavam endurecendo o coração. Por isso que esse texto de Jeremias, esse texto do Salmo, estão junto com esse evangelho. Amado, olha o que o texto diz no evangelho de Lucas 11, 14 a 23. Certo dia, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. O problema aqui com esses homens religiosos não era o mudo falar, ou o demônio sair, o demônio mudo. Não tinha nenhum problema com isso. O problema deles qual era, Marisa? As multidões ficaram admiradas. Ora, no momento que Jesus faz uma obra grande e as multidões ficam admiradas, aqueles religiosos ficam cheios de ciúmes. É interessante, né, querido? Qualquer pessoa aqui olharia aquela pessoa muda e viria uma enfermidade. Como existem centenas de enfermidades. Mas aquela situação específica era um demônio mudo, que deixava aquela pessoa muda. Não é? Nós sabemos, irmãos e irmãs, que existem principados e potestades. E as potestades exercem funções específicas. Não é? No caso aqui, era um demônio de enfermidade que colocava essa pessoa muda. Pelo texto, essa pessoa não era muda porque era doente, era muda porque tinha um demônio. E Jesus simplesmente expulsa, com muita tranquilidade, e as pessoas ficam admiradas. Aquele rapaz está falando, aquela pessoa voltou a falar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Então, diante de uma ação maravilhosa de Jesus, diante de uma bênção tremenda de Jesus, aquelas pessoas com ciúme, elas vão tentar, não é? Fazer com que as pessoas não admirem Jesus. Elas vão tentar desmontar, destruir, descontinuar a obra de Jesus. O nome disso é inveja. Inveja não é a pessoa querer ter o que o outro tem. Inveja é a pessoa querer ter o que o outro tem e entender que nunca terá. Então ele começa a desejar que o outro venha perder o que ele tem. Isso que é inveja, gente. Então, queridos irmãos e irmãs, aqueles religiosos, judeus, líderes, eles estavam olhando para Jesus e com muita inveja. Já que eles não tinham aquele poder, já que eles não aceitam Jesus como Messias, como Cristo, como Senhor e Salvador, então eles têm que fazer o quê? Eles têm que criar argumentos para tentar prejudicar o Senhor Jesus. O nome disso é inveja. E quais são os argumentos? E aí é interessante, olha. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Gente, todo mundo conhecia a história do Beelzebu. Beelzebu, inclusive, nos desenhos, né? Nas gravuras, os ícones do Beelzebu. Beelzebu é um demônio em forma de mosca varejeira.
é o demônio do lixo, é o demônio da bagunça, é o demônio da casa desarrumada, é o demônio que fede, da sujeira, chama-se Beelzebul, né? É o demônio em forma de mosca varejeira, né? Aquela pessoa que tem aquele espírito maligno dentro de casa, que a louça fica lá uma semana. Não, a louça fica uma semana. Isso é um demônio, irmãos, né? Pode ser um distúrbio mental, mas também é um demônio aí. Então esse é o Beelzebul. O Beelzebul é o demônio do lixo, da bagunça, das fezes, das coisas nojentas, né? Então, além de falar que Jesus estava expulsando demônio em nome de demônios, mãe, ainda falaram que era Beelzebul, né? Ou seja, no espírito imundo. E outros tentando pedir um sinal vindo do céu. Olha que coisa absurda, gente. Pedir um sinal vindo do céu. Senhor, manda aí um fogo lá do céu assim descendo, um fogo azul, né? Senhor, faz com que o sol pare, igual na época de Josué. Senhor, faz com que saia lá do céu um pedacinho de pão e desçam assim o maná do céu, igual de Moisés, não é? Jesus está fazendo um sinal maravilhoso. Um homem mudo, Eloned, um homem que não falava, né? Que tinha um demônio. Jesus expulsa aquele demônio, Jesus expulsa aquele mal, e as pessoas, Marisa, falam, faça um sinal vindo do céu, né? É o que o Jeremias diz. Ao invés de as pessoas andarem para frente, a incredulidade fez com que ela andasse para trás. É igual o salmista diz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu em Meribá e Massá, né? Quando eles tentaram Deus, endureceram o coração. Amados irmãos e irmãs, Jesus fez uma obra grande, maravilhosa, tremenda, mas aquele coração estava duro, ao ponto de falar, ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. Ou outros, faz um sinal do céu para a gente crer no Senhor. Amado, você é chamado para crer no Senhor, deixar a tua vida na mão do Senhor, deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, da sua boca, dos seus olhos, das suas filhas, da sua casa, da sua vida financeira. Fala, Senhor, eu confio em Ti, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor vai entrar com providência, então eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor pede, eu vou confiar. Eu não preciso de sinal do céu, nada disso, eu preciso crer. E eu vou crer, eu vou confiar em nome do Senhor. Aleluia. Mas aquelas pessoas, umas estavam dizendo, olha, expulsa o demônio pelo espírito de Beelzebul. E os outros com coração de pedra, né, Alex? Estavam dizendo, faz um sinal do céu. Amado, creia apenas. Jesus, ele está operando na tua vida, na tua história. Creia apenas. Faça o que ele está mandando você fazer. Siga os preceitos de Deus. Cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Deixa tudo na mão do Senhor. Cumpra os seus votos. Cumpra os preceitos que Deus te deu. Seja fiel, que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não é? Jesus está fazendo coisa linda, está curando o enfermo, e essas pessoas, os incrédulos, expulsando demônio,
em nome de Beelzebul? Faça um sinal do céu. Olha que coisa, gente. E aí, Patrícia Cabral, olha que coisa fantástica. Jesus, então, o 17 é muito lindo. Diz assim, Elba, mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Guarde isso, sabendo o que passava pela mente deles. Jesus, como Deus, ele era onisciente. Ele é onisciente. Então, ele sabia o que passava pela mente das pessoas. Deve ser um dom terrível, né, mãe? Você saber o que passa pela mente das pessoas. Aquele Senhor Jesus, aquele jovem de 30 anos, ministrando a palavra, e chegava alguém e falava alguma coisa, Jesus sabia o que passava na mente daquela pessoa que estava falando. Olha que coisa. Ele é onisciente, não é? Ele é onisciente. Tem pessoas que querem o dom de adivinhação. Amado, dom de adivinhação é pecado, não é? Adivinhação é pecado. Mas Jesus não, Jesus é onisciente, ele é Deus. Ele sabia o que passava na mente das pessoas. Ele sabia, não é? E ele agora vai falar com relação ao primeiro questionamento. Ele expulsa demônio em nome de Beelzebul. Jesus fala assim, olha, casa dividida, olha o que ele diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e a casa sobre casa cairá. Jesus está dizendo, olha, se o demônio estiver trabalhando com divisões, ele cai. E é uma coisa que eu já disse aqui, é importante a gente frisar bem. No mundo inteiro, os demônios não trabalham divididos. Não existe divisão no reino das trevas. Pode existir divisões nas religiões. Nas religiões satânicas, diabólicas, pode ter divisões. Porque toda religião é um fenômeno cultural. Então existe uma religião dos alemães, uma religião dos africanos, uma religião dos asiáticos. Então, religiões são fenômenos culturais. Logo, os fenômenos culturais são divididos. Né? Até uma vez falei aqui, a pessoa, não, mas lá é assim, assim. Não, são fenômenos culturais. São religiões. Estou falando algo muito superior às religiões, que são o reino das trevas. O reino das trevas não há divisão. Nenhum demônio briga com demônio. Ah, pastor, eu seguia uma religião onde os demônios brigavam com os demônios. Isso é fenômeno cultural, criado pela cabeça de pessoas. Né? Que o demônio se apropria disso. Então, todas as religiões, sejam religiões alemãs, americanas, africanas, indígenas, todas as religiões, elas acabam expressando fenômeno cultural. Por isso, Marisa, que na religião grega, os deuses brigavam, se traíam, tinha o inimigo, um era inimigo do outro, tinha os titãs. São fenômenos culturais. Né? Então, não adianta, pastor, naquela casa que eu frequentava, naquela casa religiosa, aqueles demônios eram contra isso. Não, isso são fenômenos culturais. Hã? Isso é para enganar. No reino das trevas, que é superior a todas as religiões, os demônios não são divididos. Não, eles não são divididos, eles agem em unidade. Jesus vai dizer, se o reino deles fosse dividido, casa por casa cairia. Não é? E aí eu volto a dizer, até estranho, né? Quem é dividido são as igrejas. A igreja perseguindo a igreja,
igreja falando mal de igreja, né? A igreja cristã, seja ela ortodoxa, católica, protestante. No meio do protestantismo, então, tem os tradicionais, os pentecostais, o reteté, e aquela confusão toda histórica, não é? E elas vão se dividindo, um pastor briga com o outro, aí sai, abre um outro ministério, aí o outro briga de lá, abre um outro ministério, aquela confusão toda, né? Agora, no reino das trevas, não há divisão. Não existe divisão no reino das trevas. Existe divisão entre pessoas. É a mesma coisa. No reino de Deus não há divisão, Marisa. O que há divisão é entre as pessoas. Até as nossas divisões é um fenômeno cultural que o diabo se aproveita. Mas olha só, Jesus diz, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebul. Beelzebul nunca vai expulsar demônio, porque os demônios pertencem a Beelzebul. Jesus está dizendo, Satanás não está dividido contra si mesmo. Não há divisão no reino das trevas. Não há divisão. Eles trabalham unidos para destruir o ser humano. Não é? Nós sabemos, irmãos, atualmente existem 7 guerras acontecendo no mundo. A pior delas é na Ucrânia, mas são 7 guerras. Nós sabemos, pela palavra do Senhor, que pandemias e guerras e fome virão sobre a terra antes da volta de Jesus. Não é? Nós não cruzamos os braços. Nós oramos, pedimos paz e trabalhamos pela paz. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que em todos os lugares do mundo irão surgir guerras e pandemias. Isso nós já sabemos, não é? Agora nós também sabemos, queridos irmãos e irmãs, que quem faz guerra, destruição e morte é o diabo. Ele que veio para roubar, matar e destruir. Não é? Ele que veio para causar tristeza. Ele que veio para causar miséria, fome. Não é vontade de Deus que as pessoas passem necessidade. Não é vontade de Deus que as pessoas precisem de comida e não tenham comida. Quer morar numa casa e uma bomba na sua casa. Isso não é vontade de Deus, querido. A vontade de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Mas o Senhor já previa que antes da volta dele haveriam guerras, rumores de guerras e pandemias. Por quê? Alguém diz assim, porque Deus quer fazer esse cenário. Nada disso. O Apocalipse diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais o diabo vai trabalhar para pandemias, guerras e destruições, porque pouco tempo lhe resta. Então, não é, se Jesus vai voltar, então vai ter que surgir mais flores, mais passarinhos, mais alegria, porque Jesus está voltando. Não é? Mas o inimigo, que ainda tem uma determinada liberdade, ele vai provocar mais guerras, mais fomes, mais misérias. Porque, na realidade, irmãos, é um efeito dominó. Dessas pessoas refugiadas, Marisa, centenas, mais de milhões, estão com problemas psiquiátricos e psicológicos. Eu leio notícias manhã, tarde e noite. Não tenho tempo para joguinho, é Bíblia e notícias. É Bíblia e notícias. Então leio notícias de tudo. Estudo, leio, para que eu possa orar, para que eu possa interceder. Eu lembro que um pastor dizia assim, um professor meu de teologia, o pastor tem que ter numa mão na Bíblia e na outra mão um jornal. Lembra disso? Na mão uma Bíblia e no outro um jornal. Para que possa saber, não é, o que está acontecendo. Então, é justamente a história, né? O diabo solta o burro, o ser humano faz o resto. Né? Então, com a guerra, vem os refugiados, com os refugiados vem a violência sexual,
exploração de menores, tráfico de órgãos, tá vendo? Vem a morte, né? A tristeza, amado, um sobrevivente do Holocausto, mãe. Um senhor judeu sobrevivente do Holocausto, sobrevivente dos campos de concentração, foi morto pelos soldados russos, né? Lá na Ucrânia. Olha que coisa triste, né? Um ícone da liberdade, um ícone da sobrevivência. Nós nunca podemos esquecer o Holocausto. Nós amamos, não é, o povo de Deus, os judeus. Nós devemos orar muito pelo mundo inteiro, inclusive pelos nossos judeus, né? Nós amamos o Holocausto. Nós amamos os judeus e somos contra o Holocausto. Né? Nós não podemos nunca esquecer essa memória, né, para que isso não se repita. Mas, infelizmente, se repete. Olha, a Ucrânia está vivendo uma situação terrível, desgraçada, irmãos, mas por causa do demônio. Então, Jesus está dizendo, querido, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebul. Então o inimigo não está dividido, né? No mundo inteiro tem vindo guerras sobre guerras, destruições, fomes, né? Essa não é a vontade de Deus. Ah, pastor, estou vivendo uma guerra no meu lar. Essa não é a vontade de Deus. Pastor, eu estou passando necessidade. Essa não é a vontade de Deus. Ah, estou entrevado numa situação. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja abençoado. A vontade de Deus é que você tenha paz. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Deus, querido. Aleluia. A vontade de Deus é que todo espírito opressor saia da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da tua vida financeira, da sua saúde. A vontade de Deus é que a tua família seja abençoada, que seu neto seja curado, que as suas filhas sejam bênção. Amém? Que a sua descendência seja próspera e que possa fazer tudo para que a igreja avance e que para o reino de Deus seja manifesto nessa terra de contradições, nessa terra de guerra. Deus quer que seus filhos sejam santos e santas do Senhor, missionários de Deus, prósperos para fazer a grande obra do Senhor. Teu filho é um presente de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa. Aí Jesus diz assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os filhos de vocês se expulsam? Porque os judeus naquela época também tinham os seus exorcistas. Não funcionava não, mas existia. Hã? Não funcionava não, mas existiam os seus exorcistas, né? E Jesus diz, por isso mesmo eles serão os juízes de vocês. Ora, se eles tinham os seus exorcistas, então eles eram, não é, os juízes contra esses que estavam falando que Jesus expulsava o demônio pelo poder de Beelzebul. Não é? Mas olha que frase linda, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Amado, preste atenção nisso. Pelo dedo de Deus, Jesus expulsa o demônio. Isso significa certamente que é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha que palavra tremenda, querido. Quando você vê, e hoje, quando você sentir, o Senhor está expulsando pelo dedo de Deus esse demônio opressor, esse mal sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o reino de Deus chega na nossa casa, quando o reino de Deus
pousa dentro do nosso lar, todos os demônios são expulsos pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus é chegado sobre vocês. Glória a Deus. O reino de Deus está aí contigo. Logo, todos os demônios se retiram e a glória de Deus se manifesta. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. O reino de Deus é chegado. Pelo dedo de Deus, a tua casa está livre. Pelo dedo de Deus, o teu lar está livre. Pelo dedo de Deus, porque chegou sobre vocês o reino de Deus. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque chegou sobre vocês o reino de Deus. O reino de Deus chega, tudo tem que mudar. A libertação acontece, não é? Mas não vai mudar com a minha força, não. Vai mudar é pelo dedo de Deus. O dedo de Deus, é lindo isso, né? Nem a mão de Deus, só o dedinho dele, mãe. O dedo de Deus vai causar libertação, cura, paz dentro da sua casa. O dedo de Deus vai ser colocado lá na despensa da sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Aleluia. O dedo de Deus vai ser colocado nessa enfermidade do teu neto. O dedo de Deus vai abençoar a vida sentimental da sua filha. O dedo de Deus vai realizar coisas sobrenaturais e vai converter o teu marido para Deus. É o dedo de Deus. Amado, a paz de Deus no seu lar, na nossa vida e na hora da nossa morte. A paz de Deus está no nosso lar. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus diz no 21, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Não é? Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Mas Jesus está dizendo, eu sou mais valente. Né? Enquanto o inimigo é o valente, é o bem armado, que está guardando lá a sua casa, os seus bens, ou seja, tudo que é ruim lá sendo guardado por ele, está em segurança. Mas vem Jesus, que é mais valente, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amado, Jesus, ele é o mais valente. O diabo é valente. Jesus é mais valente do que ele. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o vencedor. É muito lindo o Apocalipse, mãe. Aparece Jesus, o Filho do Homem, na sua coxa, né? Que os soldados romanos eles lutavam com um saiote. Então, na sua coxa está escrito assim, vencedor. Até na coxa de Jesus está tatuado assim, vencedor. Não é? Ele é vencedor. Ele é todo-poderoso. Ele é o valente. Esse é o Deus todo-poderoso que nós seguimos. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não é? Eu quero ser com Jesus. Eu quero ser por Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero que a minha casa, que o meu trabalho, eu quero que a minha família, eu quero que a minha igreja, eu quero que a minha empresa, eu quero que o meu carro, eu quero que a minha vida esteja com Jesus e por Jesus. É igual naquela liturgia antiga, mãe, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Olha, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É isso que eu quero. Porque Jesus falou, olha, quem não é, é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Não existe que ele disse, não sei se eu quero Jesus. Jesus está dizendo assim, você está dizendo que não quer. Não é assim, marido? Não sei se eu quero fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo, quem não é por mim é contra mim, meu filho. Quem comigo não ajunta, espalha. Não é? Eu quero Jesus. Eu estou no time de Jesus. Eu estou do lado de Jesus. É com Cristo, por Cristo e em Cristo. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Querido, com Jesus, o valente é vencido. Com o dedo de Deus, expulsando o demônio, o reino de Deus está na sua vida, na sua casa. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem a bênção de Deus no teu lar. Confia, descansa e trabalha, porque com Jesus é só vitória. Toda luta é para convalidar a vitória. Receba a bênção em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. O nosso valente é Jesus. Com o dedo de Deus, ele expulsa todos os demônios. E o reino de Deus é chegado sobre nós. Nós tomamos posse dessa palavra. Nós cremos no Senhor. Descansamos o nosso coração e recebemos a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, hoje é um dia muito especial, não é? Hoje a Esther está fazendo aniversário, Marisa. Não é? Hoje a Esther está fazendo aniversário. E hoje nós temos um culto muito lindo, gente. Eu até vou fazer propaganda porque é muito forte. Hoje nós vamos ler de Efésios no culto e vamos ver todos os versículos onde fala da nossa identidade. Onde o versículo diz em Cristo. Ali está a nossa identidade. Em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Então, hoje, o culto da noite, nós vamos aprender sobre a nossa identidade em Cristo. 19h30, você que pode estar com a gente aqui na igreja. Eu vou dar um presente para vocês. Mandei até a Girlane já fazer lá para mim. Todos vão receber um presente, não é? E você que estiver em casa e não puder estar aqui com a gente, né, não vai receber o presente. Mas vai assistir, vai ser abençoado por Deus 19h30. Pastor, não posso. Então assista depois. Amém? Porque nós vamos fazer aqui no Facebook também. Em nome de Jesus. Quem faz aniversário hoje, além da Esther, Marisa? O querido Fausto, Suzy, não é? Muito bom, queridos. Glória a Deus. Aniversário do Betinho. Do Betinho. Então vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho, mano. Olha que beleza, hein? Guarda o cajuzinho para mim. Aí depois da Páscoa eu vou ir no Rio comer. Não é? Vamos marcar a festa do cajuzinho. Muito bom. Queridos, vamos estar orando em nome de Jesus. Né? Ontem o Rico foi internado com Covid, mãe. Olha, filho da Eni. Vamos estar orando por ele em nome de Jesus, né? Pelo Betinho, pela Esther. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, pelo Rico, que foi ontem internado com Covid.
Nós oramos, ó Deus, pela vida, Pai, do Betinho e da Esther, que hoje estão completando mais um ano de vida. Nós oramos, Senhor amado, pela vida do Jaime, esposo da nossa irmã Penha, que está se recuperando da enfermidade. Nós oramos pela Neuza. Nós oramos, ó Deus, pela Maria, Ana Maria, Pai, o seu joelho. Nós oramos pelo pastor Raimundo, ó Deus, lá na UTI. Pela recuperação do irmão Eunatan, lá em Ji-Paraná. Oramos, ó Deus, pelo nosso irmão Davi, que está lá no campo de Goitacazes fazendo seu tratamento de saúde, sendo curado por Deus. Nós oramos, ó Deus, pelo Osmar, pela Moisete, Ivete, Luzia, pela Maria, pela Regina Helena, pela Marina. Nós oramos pela Madalena, ali no Rio de Janeiro, pela Paulinha, pela recuperação da Angélica, recuperação da Patrícia Cabral, recuperação da Jandira. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela Rayane, filho do seu Reinaldo, que está se recuperando da enfermidade. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que nos pedem oração. Pelo Lidomar, que provavelmente vai ter alta no sábado, no domingo. Nós oramos, Pai, pelos pedidos de oração. Eu oro pela Lídia, pelo Estevão, pela Marisa, pela minha vida. Eu oro por cada pedido que está sendo escrito aqui, como a tua filha Josiane pedindo pelo Irineu, Tiago, a Jane pela Raquel e por minha saúde, por todos os outros pedidos que aqui estão. Eu oro, Pai, pelo casal Fausto e Suzy, membros da nossa igreja. Eu oro, Deus, pela tua filha Denise Vieira, pelo nosso irmão Diácono Livingston e a ordem diaconal. Eu oro, Deus, pelas igrejas de Cristo na face da terra, pela nossa igreja metodista central de Nova Friburgo, para que a gente cumpra a missão de Deus para a nossa vida. Senhor, eu oro, Deus, pela vida de cada irmão e irmã. Pai, todos aqui são especiais, estão pedindo orações, estão sendo abençoados. Eu oro pelo lar, eu oro pelo casamento, eu oro pela vida financeira e profissional, eu oro pela saúde dos meus irmãos. Senhor, eu oro pela Ucrânia e pelo mundo que está em guerra. Eu oro, Deus, por cada pedido agora e declaro, Pai, a oração que o Senhor nos ensinou por Cristo, em Cristo e com Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E glória a Deus. Queridos, então lembre-se, em nome de Jesus Cristo, que com Jesus é só vitória, que hoje nós vamos falar da nossa identidade em Cristo às 19h30. Amém? Você podendo estar com a gente, esteja com a gente em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o irmão, com a irmã, com a igreja de Cristo na face da terra, agora e para sempre. Amém. Rafaela, a nossa irmã Débora e Laura estão curadas e abençoadas em nome de Jesus. Tchau, Sandra. Olha, hoje eu levantei de manhã, eu pensei em Ji-Paraná, mãe. Pensei em vocês. Tchau, pessoal.